Ok. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à Casa de Caridade e Coração de Maria. Hoje é quinta-feira. Que data é hoje mesmo? 8 de setembro. Até porque ontem foi o quê? 200 anos da independência do Brasil. Uma coisa que deve ficar na nossa memória para sempre, em termos de data, em termos de alegria, felicidade, comunhão com a nossa nação. Não estou me referindo à política, não estou me referindo a partido, a ninguém, à nação brasileira. Então, que nós não nos esqueçamos de que somos brasileiros e que, acima de tudo, tem que haver uma identidade nossa com onde convivemos, onde vivemos. Porque em outras vidas, nós talvez já tenhamos sido japoneses, irlandeses, franceses, Chineses, China, russo, já fomos esquimó, quem sabe? Não sabemos. Já vivemos aqui próximo e não no Brasil, e agora estamos no Brasil. Então a nossa identidade é essa. Espiritualmente isso tem uma explicação muito profunda e deve ser respeitada. É nesse sentido que eu estou me referindo. Então crie de verdade uma identidade com aquilo que diz ser Brasil. Não esqueçam de que existe um livro psicografado por Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um livro que todo brasileiro deveria ler, independente de ser espírita ou não, porque antes de tudo somos espíritos, estamos encarnados, e outros estão fora do corpo, mas somos espíritos todos, e com identidade relativa ao Brasil. Por que? Não sei explicar, porque cada um tem uma história pregressa, isso tem a ver com essa história. Lembremos que como pátria do Evangelho não significa ler o Evangelho aqui, falar do Evangelho e tal, é vivenciar esse Evangelho, é isso que conta, porque senão não tem valor. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma prece para iniciarmos essa tarefa da noite de hoje. Querido amado Jesus, Mestre, governador desse planeta, guia e modelo da humanidade terrestre, que possamos todos nós estarmos sintonizados contigo, recebendo os teus influxos de amor, de bondade, de benevolência, de carinho, para que busquemos estarmos sempre a trilhar, pelo menos no esforço de sermos melhores a cada dia, nos tornando homens e mulheres de bem, que possamos compreender verdadeiramente o que seja ser espírito, para depois compreendermos quem somos. Nos ajuda, mestre amigo, nesse momento em que estamos passando, para termos paciência, para sermos benevolentes para com todos, para que tenhamos em nossos corações paz, equilíbrio e harmonia. Assim, agradecidos pela família que temos, agradecido pelos amigos, pelos conhecidos, por tudo que temos e somos, te dizemos, Senhor: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja e assim será. E viva Jesus!
trocar, por favor. Não, deixe isso. Hoje à noite temos um convidado, um amigo que está sempre conosco nas lives. Não sei se todos aqui nos acompanham, mas ele está sempre conosco. E pela primeira vez, não é isso? Hoje. Eu tenho a impressão que eu já estive aqui alguma vez. Não me lembro de você. Pois é, ela também falou que mas, às vezes eu estou ficando velho, esquecido. Não vi como expositor, talvez. Pode ser. Mas eu acho que não. Acho que você não teve aqui ainda não. Não me lembro de você. Aqui. Mas seja bem-vindo. Flávio Neri. Trabalha, milita, estuda, participou de Juventude Espírita. Tem muito a dizer pra gente aqui hoje. Vamos aprender com ele. Que Jesus o intua, que seu mentor esteja sempre a conduzir, vamos dizer assim, aquilo que nós precisamos na noite de hoje. Não podia ser melhor a noite de hoje no que ele vai falar, que é a parábola dos talentos. Muita paz e boa sorte para você. Perfeito. Então, até às 8 horas do encontro, né? Está ótimo. Pronto. Maravilha. Boa noite a todos e a todas. É com imensa alegria, né, que eu venho a esta casa, salvo engano, pela primeira vez, mas eu tenho uma impressão quase que muito clara que eu já estive aqui alguma vez. Você veio em alguma caravana? Não sei. Se veio na caravana, sim. Mas eu vim alguma vez aqui. Eu tenho certeza. E nessa perspectiva, nós sabemos que, independentemente de ter vindo ou não, acho que agora é em um outro contexto, uma nova situação. E é de imensa alegria perceber que as casas tiveram que se adaptar ao novo modelo, né, de exposições, quando tivemos que utilizar as nossas mídias sociais, o recurso da internet, para levar as palestras e as exposições até pessoas que estavam isoladas, tristes em suas casas. E o Espiritismo, como essa doutrina consoladora, não poderia ficar à margem de continuar a sua tarefa de levar o consolo aos corações de todos aqueles que sofrem, né? E nessa perspectiva, a parábola dos talentos, que hoje eu vou falar, é uma condição que ninguém aqui, ninguém pode se furtar, depois do que eu vou ler a parábola, de dizer que não tem talento. Vocês vão compreender que os talentos eles podem ser os mais variados. A perspectiva de talento pode ser que alguns de vocês achem que é uma cantora, é uma pessoa que tem a capacidade de dançar brilhantemente. Outros podem dizer que é um diretor de cinema, o talento para uma oratória, o talento para uma pintura, enfim, o talento para a fotografia. Esses são os talentos que nós atribuímos como aqueles talentos que são um pouco fora da média, né? Aquelas pessoas que se destacam em outras habilidades que não são melhores nem piores. Mas todos temos talentos, todos, indistintamente, temos talentos. E a parábola dos talentos, para a gente poder ficar na mensagem, que é do Evangelho de Mateus, eu trouxe algumas referências, que é o livro de Caibá Schutter, Parábola e Ensinos de Jesus, que tem aqui a parábola dos talentos. Tem o livro Parábolas de Jesus, à luz da doutrina espírita, com vários expositores, Haroldo Dutra, André Moreira, Raul Teixeira, Simão Pedro, falando sobre as parábolas do Cristo. Tem um livro de Alírio Cerqueira Filho também, que é um militante do movimento espírita lá, se não me engano, do Mato Grosso, Parábolas Terapêuticas. É um livro que traz as parábolas numa abordagem psicológica, transpessoal, e que tem uma visão que, como as parábolas são atemporais, elas podem ser atualizadas na visão do século XXI, para nós compreendermos o que é falar por parábolas. E tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que apesar de muito manuseado, eu estou precisando viver. É como o meu amigo falou, precisamos viver o Evangelho. Não adianta ler, estudar e ficar com isso guardado, ou talento ou habilidade guardada. A ideia é você usar as habilidades e os talentos
os conhecimentos e se colocar à disposição para que as pessoas possam ter acesso aos talentos que vocês já adquiriram ou que trouxeram. Essa fala inicial é importante porque quando eu comecei a fazer exposições em casas espíritas, há 12 anos atrás, eu sou militante da Federação Espírita do Estado da Bahia há 22 anos e estou no movimento espírita há 27 anos. Então eu comecei na Casa de Oração Bezerra de Menezes, lá em Brotas, fiz parte da Associação de Medicina e Espiritismo, junto com o Ildefonso, com pesquisas sobre a morte e o morrer. Depois fui migrar para a Federação Espírita do Estado da Bahia, onde eu estou há 22 anos com o Peixinho e a Eleonora, lá nas segundas-feiras, onde temos estudos sistematizados, encontro com a sabedoria universal. E nesse périplo por essas casas, Peixinho, que é uma referência para mim intelectual, é uma pessoa que para mim dispensa comentários, a sua capacidade de pensar o modelo e de entender a doutrina espírita. Ele um dia falou comigo: quando é que você vai começar, não falou nesses termos, a colocar seus talentos ou suas habilidades para serviço do movimento espírita, no que diz respeito à oratória, no que diz respeito a palestrar? Eu falei para ele, eu me lembro como hoje: Peixinho, como é que eu vou falar para as pessoas de assuntos dos quais eu não consigo viver? Essa foi a primeira fala que eu tive com ele. Isso lá na Federação Espírita, nas salas de estudos doutrinários. E ele falou para mim, como ele é filósofo, ele é médico, ele é psicólogo, ele tem várias graduações, né? Ele para mim é genial, é uma mente brilhante. Ele disse para mim: se você esperar viver o que você estuda para começar a falar, você nunca vai começar a falar. É falando desses assuntos que você vai ler, que você vai estudar, que você vai incorporar no dia a dia e vai começar a viver. O ideal seria que eu fosse coerente e congruente com tudo que eu penso, com tudo que eu falo e com tudo que eu faço. Só que não sou ainda, porque coerente e congruente com tudo que pensava, falava e fazia, para mim só passou um na terra, foi Jesus. Outros fizeram, se aproximaram dele, alguns são discípulos diletos, mas se atrapalharam em algum momento. Se a gente citar Francisco de Assis, se iluminou, mas se atrapalhou no início da caminhada. Se a gente falar de Buda, também se iluminou, mas se atrapalhou no início da caminhada. São raras as pessoas, até Gandhi, que é um ser que buscou um processo de individuação, mas ele também no início lidou com as suas paixões, com as suas idiosincrasias. Jesus não. Jesus nunca se maculou, nunca se conspurcou, nunca se violentou e nunca transgrediu. Ele era puro. Então, para que nós possamos um dia vivenciar a coerência, a congruência e com o que a gente pensa, fala e faz, eu vou ter que ser puro. Eu não sou puro ainda. Então, nesse caminho de me purificar, de me aprimorar intelecto moralmente, um dia eu serei puro. Mas para que eu chegue à minha pureza, eu preciso enfrentar as minhas mazelas. Eu preciso enfrentar as minhas inabilidades. Eu preciso enfrentar aquelas coisas que ainda falam ao meu coração, de coisas que eu não gostaria de fazer, mas ainda faço. É como diz Paulo de Tarso: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. É a luta de todos nós. Eu já vislumbro o bem, já vislumbro o amor, já vislumbro a solidariedade, a caridade, a fraternidade, a paciência, a resiliência, a tolerância, a humildade, mas eu não consigo. Mas é o meu vir a ser. Mas enquanto eu não reconheço que eu sou arrogante, prepotente, vaidoso, que eu tenho ainda todas essas inabilidades, eu nunca vou poder colocar luz sobre elas. O problema nosso, numa visão psicológica, transpessoal, é que nós não conseguimos encarar as nossas mazelas, os defeitos que temos, de uma forma dizendo sim para isso, aceitando a natureza humana, porque somos seres humanos comuns e imperfeitos. E como seres humanos comuns e imperfeitos, nós precisamos partir desse lugar para, quem sabe, atingir a tão sonhada perfeição. Mas ninguém consegue atingir a perfeição se não reconhece as suas inabilidades. É esse o grande salto evolutivo, que eu, em 27 anos militando no Espiritismo, venho descobrindo. Não adianta eu negar aquilo que eu trago como inabilidade. Não adianta. Eu reconheço hoje algumas virtudes e talentos que eu possuo, mas eu só consigo perceber esses talentos, essas virtudes, porque eu tive a coragem de olhar para dentro e identificar aquilo que ainda não é elevado, que não é nobre, que não dignifica, aquilo que não soma com a sociedade. Enquanto eu neguei isso tudo, enquanto eu empurrei para o consciente, recalquei, reprimi, eu não consegui avançar. Quando você reconhece a sombra, na linguagem junguiana, né, da sombra, que é aquilo que é o desconhecido de vocês, você coloca a luz na sombra, você pode alcançar a sua iluminação. Então, na perspectiva da abordagem dos talentos,
a premissa básica para que vocês identifiquem os talentos é ter a humildade de reconhecerem-se espíritos comuns e imperfeitos ou perfectíveis. Por que perfectíveis? Porque essa guria linda que está aqui é fadada à perfeição. Ela vai ser perfeita. Ele vai ser perfeito. Eu vou ser perfeito. Queiramos ou não, nós somos seres perfectíveis. Então, perfectíveis é melhor do que imperfeito. Porque se eu digo imperfeito, o que é imperfeito não pode se aperfeiçoar. Mas se eu digo perfectível, como está no Evangelho, como está na codificação, eu sou fadado à perfeição. Então você é perfectível, você é perfectível, você é perfectível, e eu sou. Mas eu só alcançarei a perfeição que a gente encontra no modelo que é o Cristo perfeito, se a gente reconhece a nossa imperfeição, entre aspas. Esse é o caminho para que os talentos de vocês comecem a ser utilizados e serem colocados a serviço da humanidade no tempo em que ele nos traz, na necessidade de nós nos colocarmos aí no mundo cheio de polarizações, de brigas fratricidas, onde irmãos com irmãos, que são todos filhos de Deus, por polarizarem no partido A, no partido B, no partido C, terminam se desentendendo, famílias se desarmonizando, irmãos, pais, filhos brigando por causa de pessoas que são seres humanos também comuns e perfeitos e que nós deveríamos orar por eles para que eles façam melhor nos cargos de gestão, de governos em que eles se encontram, para que nosso país, o coração do mundo, como ele falou, a pátria do Evangelho, que é o livro de Humberto de Campos, um livro clássico dele, que deve ser lido, como ele falou, e reforço, por todos, porque mostra a história da construção do Brasil na perspectiva do espírito imortal. Como foi que Tiradentes veio para cá, Dom Pedro, como foi que teve todo o processo de escravidão. Ele relata toda a construção que Jesus colocou aqui Ismael como sendo o governador do Brasil, que é o espírito Ismael, a partir de uma premissa de algo que acontecia na Europa e que aqui seriam colocadas as pessoas que trariam a nova era. A nova era surge no Brasil, por mais que vocês não consigam ver, é aqui sim que tem, onde tem a miscigenação, o número de raças, o número de religiões, as mais diversas. É um povo que é fadado a ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Agora precisa que nós entendamos que temos essa habilidade, não porque somos melhores do que os europeus, do que os americanos do norte, do que os asiáticos, do que os africanos, não. Como ele bem falou, e foi essa forma didática interessante, porque eu também fui africano, eu também fui asiático, eu também fui europeu, eu já vivi nos Estados Unidos, que eu já fiz regressão de memória, eu sei disso, já vivi lá. Então não adianta ficar com raiva de americano, raiva de alemão, raiva de ucraniano, com repulsa para a Rússia, repulsa para a África, não adianta. Porque nós somos todos filhos de Deus e, portanto, seres cósmicos, universais. E vivemos experiências em papéis distintos, momentaneamente, com as necessidades evolutivas que você tem, que eu tenho, que todos nós temos. Se a gente fica com separatividade, a gente não está com espaço no coração para incluir o outro na sua diversidade, na sua possibilidade de expressão. É difícil. Por que é difícil? Porque nós não estamos lá. Quando estivermos lá, nós não teríamos mais que falar sobre isso, porque isso vai fazer parte da nossa vida. Jesus incluía a mulher adúltera, como ele incluía o cara que era um ladrão. Ele estava ao lado de Zaqueu, que era um cara cobrador de impostos, mas ao mesmo tempo ele ia para o Sinédrio e falava com os doutores da lei, de igual para igual. Ele ia para o que estava estropiado, cego, o que estava leproso. Ele não tinha discriminação pelo que as pessoas aparentavam nessa sociedade hipócrita que a gente mede. Por isso que eu comecei a dizer, os talentos são aqueles mais visíveis. Uma cantora famosa, ou alguém que tem uma habilidade, nós tendemos a exaltar, a bajular. Mas a perspectiva dos talentos, portanto, ela fala assim, quando você tem no Evangelho de Mateus, que está no de Lucas também, só Lucas e Mateus trazem as parábolas do talento. Lucas vai falar a parábola das minas, e a gente vai ficar com as dos talentos, que é em Mateus 19, ou melhor, Mateus 25, do versículo 14 ao versículo 30. Ele diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus próprios servos e entregou-lhes seus bens. Começa assim. Por que parábolas? Eu preciso parar e falar, porque para vocês entenderem. O Evangelho do Cristo, a gente podia dividir em dois contextos. As bem-aventuranças, ou o sermão da montanha, as bem-aventuranças e as parábolas. O tratado ético que a gente pode ter como referência são as bem-aventuranças.
E nas bem-aventuranças, mais especificamente, está o sermão da montanha. O sermão da montanha é um tratado de ética e de moral atemporal que chega-se a dizer, Gandhi, que ele, como hindu, os hinduístas deveriam estudar o Evangelho e, de preferência, entender o sermão da montanha, porque para ser um bom hinduísta, que ele, Gandhi, achava que tinha trazido como sendo original o ahimsa, que é um princípio da não violência, quando ele leu as bem-aventuranças, ele ficou chocado que alguém já tinha dito isso, que foi Jesus. E ele achava, Gandhi, como era hinduísta, que ele estava sendo original em trazer a proposta da não violência, né, que é o ahimsa. E ele disse, se todos os livros sagrados do mundo fossem perdidos ou queimados, e se só restasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Olha que coisa incrível. Então, o Sermão da Montanha é um tratado de ética e moral atemporal, que em qualquer momento da história, que são os bem-aventurados, os puros de coração, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, as bem-aventuranças são um tratado de ética e moral, mas que para explicar as bem-aventuranças, Jesus criou as parábolas. Então, do Evangelho, duas partes, bem-aventuranças, ou o Sermão do Monte, e as parábolas. O resto mais é só um acréscimo de processos, de escritas, para poder preencher historicamente. Mas se resumir só no Sermão do Monte e nas parábolas, nós teríamos toda a máxima do Cristo. A parábola, portanto, ela é feita para quê? Uma criança como essa, como é seu nome, minha flor? Como? Maria Sofia, o seu? Luna. Maria Sofia e Luna, com a idade que elas têm, se a gente conta uma história para elas vão compreender no nível de entendimento que elas estão. Se eu conto uma parábola para ele, que tem algum nível de conhecimento mais complexo, ele vai compreender na complexidade que ele atingiu. Como um pescador que Jesus falava, como um marceneiro, como um carpinteiro, Jesus falava para um povo heterogêneo. E como eu falo aqui, tem pessoas aqui doutores, pode ter PhDs, pode ter pessoas com segundo grau completo, pode ter pessoas semi-analfabetas. E o Espiritismo não é uma doutrina elitista, ela é uma doutrina para todos. E ela deve falar ao coração de todos, porque ela consola todos. A gente vai surgir enquanto uma elite pensante nos militares, isso pode ser considerado, mas ela foi feita como uma revelação, a terceira revelação, para que atinja o coração dos homens na sua totalidade. Então, como eu falo para uma plenária heterogênea, quando Jesus falava sobre a forma de parábola, Sofia e Luna, né? Luna, elas podem compreender uma parábola, tio, eu entendi o que você quis dizer quando você leu isso aí, mas no nível dela. Mas ele pode entender, nossa, altamente complexo isso que veio falar. Aí vem o outro que interpreta pela luz da psicologia transpessoal, que é o Alírio Cerqueira. Nossa, isso tem uma abordagem psicológica transpessoal, consciencial. Então, cada um vai entender a parábola da forma que o nível de compreensão alcança. E por que parábola? Porque parábolas são histórias, elas são atemporais. E elas podem atuar em qualquer época. 2022 anos atrás, Jesus falava sobre parábolas. Hoje, nós vamos ler a parábola e temos uma compreensão do século 21. Só que a gente não pode ficar parado no tempo. O tempo avança, a ciência avançou. E por isso que o Espiritismo chegou em 1857, quando ele dizia que enviaria o Consolador prometido no nome dele, que ficaria conosco até o final dos séculos. É o Espiritismo que está na Terra, e o povo, nossos irmãos protestantes, os católicos, ficam esperando talvez a volta do Messias. Ele já veio em 1857, quando trouxe o Livro dos Espíritos, que ele foi o gestor maior, junto com o Espírito de Verdade, e os outros benfeitores, para trazer a codificação. Então, quando eu leio a parábola, cada um de vocês vai ter um entendimento. E ele continua dizendo, eu vou ler e parando pelo tempo que nós temos que respeitar, e eu vou fazendo a interpretação de cada passagem, se assim eu consigo alcançar. Então, a um, ele deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo sua própria capacidade, e ausentou-se do seu país imediatamente. Então, Jesus deu os talentos, 5 a você, 2 a você e 1 a ela. Cada um conforme a sua capacidade de gerenciar talentos. Porque ela tem a capacidade de gerenciar 2, então não dou 5 para ela. Ela tem a capacidade de gerenciar 1, mas ela tem capacidade de gerenciar 1. Eu dou 1 para ela, mas você tem capacidade de gerenciar 5, então eu dou 5 talentos. Leia-se talentos como moedas, como dinheiro, como habilidades, como virtudes.
como várias coisas que estão a serviço da humanidade. Tendo assim, talentos, leia-se como isso, qualquer capacidade de gerenciar recursos ou gerenciar virtudes ou habilidades. Todos nós temos, e ao final eu mostrarei como todos nós temos talentos, desde ela até um cego, aleijado, coxo, que esteja de qualquer forma, ele no mínimo, diz os Espíritos, ele pode orar por alguém. É um talento. Se você não tem capacidade, só a genesia de membro superior, a genesia de membro inferior, eu tenho cegueira e sou surdo, ore. Você tem a capacidade de pensar. E eu lembro de uma frase que dizia assim, quando alguém foi preso uma vez, disse assim, você pode me prender, você pode cortar a minha língua, cortar as minhas mãos, furar os meus olhos, mas vocês nunca terão a capacidade de me impedir de pensar. Ou seja, o pensamento, você pode co-criar, você pode sintonizar com Cristo, você pode expandir a consciência, gerando ondas de paz para o planeta. Então, todo mundo tem um talento, nem que seja esse. A capacidade de ter paciência é um talento. Flávio, eu não consigo orar, tem a paciência. Tolerância é um talento. A pessoa que desenvolve a tolerância, a resiliência é um talento. Então, talentos, entendam como todas essas potencialidades da alma que todos temos. Ninguém vai me chegar no final e dizer, Flávio, você falou aquilo, mesmo um depressivo, um que esteja com ideação suicida, alguém que está no Setembro Amarelo, né, tem que falar desses temas, não importa, temos talentos sim, basta estarmos atentos e usarmos os talentos. Até um mendigo na rua, eu trabalho com projeto social há 17 anos, que é o Grupo Caritas Salvador. A gente atua com as pessoas de rua, eu tenho experiência de lidar com pessoas de rua e eu vejo tantos talentos, tantas habilidades que eu fico assustado. A gente não dá nada, porque a sociedade é essa sociedade hipócrita, utilitarista, hedonista, individualista, egoísta, machista, homofóbica, misógina, todas essas características atuais, a gente não percebe que o outro, por não ter posses materiais, a gente não consegue olhar ele além da matéria, olhar o espírito imortal que a gente conversa. Jesus tinha essa capacidade de não olhar ele porque ele é um PhD, ou tem uma casa, uma mansão, mora num bairro nobre, aí você julga como sendo alguém que se destacou, e assim a gente mede os outros, a nossa hipocrisia. Se a pessoa tem recursos, ela presta, ela ascendeu. Se ele consegue botar as filhas dele em Harvard, elas foram para a Europa, fizeram intercâmbio, as pessoas aplaudem, porque nós temos a mania de vislumbrar o crescimento do outro pela capacidade de evolução material. Eu não estou dizendo que a gente não tem que evoluir intelectualmente, moralmente, ou intelectualmente, financeiramente. Nós temos sim, porque existem duas asas no desenvolvimento do ser. A asa do intelecto e a asa da moral. Você não pode hipertrofiar a sua asa do intelecto, porque você não vai conseguir voar. Um pássaro que tem só uma asa batendo, ele vai ficar voando de banda. Tem que também trabalhar a asa da moral. As duas asas, elas devem caminhar concomitantemente, mas está na codificação que a asa do intelecto, ou melhor, o intelecto antecede o desenvolvimento moral, mas não impede que a moral caminhe concomitantemente. Então você vê muitas pessoas intelectualmente avançadas, nós vemos, e completamente corruptíveis, ou que estão acumuladas com coisas escusas, e tem um grau de inteligência que a gente, poxa, como pode um homem desse tão inteligente, mas a moral, ó, isso aqui. Então a gente não mede o outro pelo que ele tem de aquisições intelectuais, e sim da capacidade de ele ser, porque a gente vai dizer que ter e não ter não traz felicidade. Felicidade é você ser. Então se você é, independente de ser uma pessoa humilde que mora no gueto, na favela, mas tem dignidade enquanto ser humano, você deveria ser visto pelo que você é. Mas se você tem tudo de bens materiais, mas não tem conteúdo em termos de elevação interior, você não deveria ser qualificado e não devia ter todas as honras por você ter alcançado o patamar aquisitivo que muitas de nós não conseguiremos alcançar. Mas é assim que a sociedade hipócrita vive. Então, na perspectiva dos talentos, todos aqui têm, isso está claro? Cada um é dado de acordo com a sua capacidade de gerenciar os talentos, mas esses talentos muitas vezes não são colocados a serviço da sociedade. E é isso que o Cristo vai continuar narrando quando ele diz: tendo partido, entenda esse Senhor aqui como sendo Jesus, como sendo o Pai, Deus. Tendo partido, o que recebera 5 talentos, trabalhou com eles e ganhou outros 5. Dobrou. De 5, seu pai, é seu pai, né? Não? É o que dela? Amigo, acabei de conhecer. Parece assim que tá tão bonitinho os dois juntos, parece até papai. Então, esse seu amiguinho, ele recebeu 5 talentos, ele dobrou, foi para 10. Olha que coisa boa, repare. Ele foi para 10. Então, do mesmo modo que o recebeu 2,
ganhou outros 2. Você, Luna, que ganhou 2, dobrou, foi para 4. Olha que maravilha. Deus deu 2 talentos a você, o Senhor lá, você dobrou. E a ela, o que aconteceu com ela? Porém, o que recebera saiu, cavou na terra e escondeu a prata do seu senhor. Ela pegou 1 talentinho, que era uma moedinha, enterrou. Ele botou, aplicou, dobrou para 10, você aplicou 2, foi para 4, e ela pegou 1 e ó, deixa eu enterrar aqui, enterrou. Olha o que aconteceu. E aí, muito tempo depois, vem o senhor daqueles servos e ajusta contas com ele. Aproximando-se, o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, 5 talentos me entregaste, vê, ganhei outros 5. Disse-lhe o Senhor: servo bom e fiel, fostes fiel sobre o pouco, sobre muito te constituirei, entra na alegria do teu Senhor. Aproximando-se Lunas também, que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me entregastes, vê, ganhei outros 2. Luna, falando para o Senhor. E aí, disse-lhe o seu Senhor: excelente, Luna, serva boa e fiel, fostes fiel sobre o pouco, sobre muito te constituirei. Então ele pegou e reconheceu sua habilidade de pegar 2 talentos e dobrar. Não fique chateada não, você pequenininha, só você ficou pequenininho, mas você também é só exemplo. Já estou preparando você. Eu devia ter feito o contrário. Devia ter botado você com 5, botado você com 2, e ele com 1, com mais. Como você é um espírito imortal, e como espírito você pode ser muito mais madura do que ele, madura do que ela, você vai entender que o tio Flávio aqui está fazendo só um exemplo, que você caiu com o pior, mas vai ser coisa boa, tá bom? Você vai ver. E aí pronto, olha. Aí ele falou: entra na alegria do teu Senhor, para a Luna. E aí, mas aproximando-se também o que tinha recebido 1 talento, que foi você, Sofia, só 1. Olha o que Sofia fez. Disse o Senhor: soube que és um homem duro. Disse para o Senhor você: soube que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e que recolhes onde não espalhastes. Temendo fui e escondi o talento na terra. Você ficou com medo. Claro, ele é duro, ele é isso, aquilo, outro. Você diz: eu vou esconder o talento desse cara, que depois eu faço alguma besteira aqui e ele vai pegar e me pegar de jeito. Então você preferiu esconder. E olha o que aconteceu. Que recolhe, em resposta, aí falou: temendo fui e escondi o teu talento na terra, vê, tens o que é teu, achando que isso era bom, ter enterrado e devolvido a moeda para o Senhor. Aí o Senhor disse, em resposta o Senhor lhe disse: serva má e preguiçosa, ela está rindo, serva má e preguiçosa, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não espalhei, portanto devias ter entregado as minhas pratas aos banqueiros, ou ser aplicado no fundo de ação, feito alguma coisa para o dinheiro render. Devia ter aplicado nos banqueiros, e quando viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai, portanto, dela, de Sofia, o talento, e dai ao que tem 10 talentos. Mandou tirar o que você tinha, 1, e mandou dar ele. Como é seu nome? Daniel. Mandou dar a Daniel. Olha que coisa meio injusta, né? Tirou um talento seu, que você só tinha 1, e mandou dar quem tinha 10. Você vai entender por quê. Por que ele tirou esse talento. E ele vai arrematar dizendo: tirai, portanto, dela, de Sofia, o talento dela, e dai ao que tem, a Daniel, ao que tem 10. Pois a todo aquele que tem, será dado, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso é meio confuso, né? Mas eu vou explicar. Até aquele que tem lhe será tirado. E ela termina, o Senhor termina: lançai o servo inútil, é brincadeira, viu? Lançai Sofia na treva exterior, ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Mandou você o quinto dos infernos, Sofia, mas você não vai não, você vai para o céu, viu, que você é boazinha. É só um exemplo aqui. Então você faz evangelização onde ele trabalha. Você vai estar sendo super hiper, que coisa linda. Tira essa sua máscara para ver seu rostinho. Oh, que graça. Isso é espírito esperto, isso é espírito que não vai se melindrar. Ó, gente, peguei aqui, deixa eu mostrar no meu Instagram, os exemplos aqui, ó. Foi Daniel, foi você, levanta a mão, Luna.
E ela, levanta a mão, Sofia, a Sofia ficou só com um talento e foi jogada no mármore do inferno. Mas foi porque você não soube fazer o talento. Então, olha o que ele diz. Aquele que tem, será dado mais. E aquele que não tem, será tirado. Ou seja, deixa eu falar esses verbos, para não falar errado. Pois todo aquele que tem, isso mesmo, será dado. E terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por que isso? Você recebeu um talento, Sofia. Esse talento seu era ficar conversando com os velhinhos no abrigo. Bater papo com os velhinhos. Que seu pai lhe chamou na sua mãe. Olha, Sofia, meu pai não sei fazer nada. Mas você tem uma habilidade, Sofia, contar história para os velhinhos que estão tristes, acamados. Aí você pegou e disse assim, não faz isso não, os velhos fedendo a xixi, fedendo a cocô, nesses abrigos aí, não tenho capacidade de fazer isso não, Senhor, meu pai ou minha mãe, não vou fazer isso não. Mas Sofia, seu talento é esse, é a sua capacidade que você faz as pessoas rirem. Você não está percebendo que isso é uma habilidade muito linda? Ah, não quero usar, Senhor, eu prefiro deixar guardadinho esse talento dentro de mim. Você escolheu fazer isso. Ela tinha 2 talentos, a capacidade de contar história para os velhinhos e também tinha a capacidade de fazer pinturas para as crianças com câncer. Ela pegou os talentos dela, 2, ia visitar os velhinhos uma vez no mês, para visitar no abrigo e contar historinha para os velhinhos. E além disso, ela pegava e pintava para as crianças da casa com câncer. E levava quadros que ela tinha. 2 talentos que ela, além de usar o talento, ela multiplicou, levando mais obras para a vida. Ele tinha 5, um monte de habilidade, era um grande empresário, ele tinha capacidade de cantar, era um grande palestrante espírita, tinha outras virtudes. Ao invés de pegar aquilo e ficar preso, ele levou, vou falar nos centros espíritas mesmo, eu vou fazer as minhas capacidades de empreender, gerar empresas, para gerar emprego e renda para a população. Aí eu tenho capacidade também de fazer uma escolinha de esporte, de futebol na comunidade, vou criar uma escola. Olha quanto talento sendo colocado a serviço da causa, ou seja, do bem maior. É essa a proposta dos talentos. Todos nós aqui temos talentos. E eu tinha esse talento. Quando eu contei no início a história, é para vocês entenderem por que eu estou falando sobre mim, no sentido de que, no meu lugar de orgulho, vaidade, prepotência, medo, receio do julgamento, todas essas coisas que todos nós temos, eu preferi ficar no anonimato, com medo de me expor publicamente e ser julgado. Porque a maior vergonha que a gente tem é o julgamento alheio. Todo mundo aqui quer ser amado, quer ser aceito. Todos nós queremos ser amados e ser aceitos. E é óbvio que a gente fica refém da sociedade, fazendo personas, representações sociais, máscaras, de bonzinho, de generoso, de amoroso, o que na verdade a gente ainda não é. A gente está no vir a ser isso. A sociedade hipócrita que a gente vive representa papéis. Por que ela representa? Ele aqui foi meu colega lá do Machado Forte. Tá me lembrando, é Neto, né? Aí tá me vendo aqui, eu vi você menor, você tem quantos anos? Agora eu tô velho. A gente morou, você era irmão de quem mesmo, Neto? Eu sou filho dessa aqui é minha mãe. Sim, mas eu não lembro de Morei você. naquela casa ao lado do prédio do... frente ao bloco 10 ali. Da Thelma. Isso eu sei que você morou lá comigo, brincava lá, você era perturbado com o quê? Eu também era, você era um de Corsolão, você tá com quantos anos? Agora? Sim. Tô 47. Eu tô 49, então eu era mais velho que você. Você era pequeno, mas você era perturbadinho. Você tinha irmão mais velho? Tinha irmão mais velho? Uma irmã, Irmã que era? Samara. Samara. Eu vou lembrar depois no final, a gente vai mora lá, conversar. nós Mas a gente vai lembrar tudo. O filho de Gabriel e Maria Helena, morei em Machado Forte, meu irmão Marcos e Daniela, enfim. Mas as potencialidades que nós temos, a gente não coloca a serviço da vida. Então foi o que o Peixinho me falou. Ele me parou e disse assim, já vai acabar o tempo daqui a pouco. Ele falou, o que é que você está esperando, como eu disse no início, que não está fazendo palestra? Peixinho, mas como é que eu vou falar dos assuntos que eu não vivo, como eu disse no início? Vergonha de estar numa tribuna dessa aqui, gente, imagine. Todo mundo de máscara. Tem pessoas aqui que eu já posso ter dito alguma liberdade. Tem pessoas aqui que eu não sei. Eu faço palestra às vezes em casa por 500 pessoas. E pode estar apontando para mim aquele miserável, ele passou no trânsito para mim um dia e me deu uma fechada, eu lembro dele. Eu sou público. Eu lembro dele, estava na Vivo do Iguatemi, ou então foi na Claro, foi na Tinha, foi no qualquer... Entrou lá e falou com arrogância comigo. A gente é humano, comum e imperfeito. Eu comento equívocos no meu dia a dia. Obviamente que eu tenho várias coisas que são reprocháveis, condenáveis. É óbvio que eu tenho. Imagine você, que é um ser humano comum e perfeito, que eu sei que eu sou. Me deparo com aquele rapaz ali que está de máscara, é só fazendo assim com a cabeça, esse daqui. Os dois estão concordando. Mas tem um ali que não dá uma cara, não abre o olho, fica cara, fechada. Essa senhora aqui pra gente fica fechada pra mim. Eu posso ter, sério, eu tô com os olhos dela. Mas se eu tenho aprontado com ela, sei quem você é, vagabundo. Tipo, dentro dela, me julgando. Isso é possível, vocês podem estar fazendo isso aí. A gente vive assim, gente, sai da hipocrisia. Nós somos seres humanos que somos julgadores, condena, critica,
Faz tudo. Aceite que dói menos. Então, quando eu me coloquei para fazer palestra, o medo que eu tinha era ver, meu Deus, eu vou falar sobre amor, sobre caridade, eu vou falar sobre solidariedade, sobre fraternidade. Eu não sou assim. Eu sou ignorante, eu sou grosso, eu sou vaidoso. Para encontrar um homem desse aqui, digamos que eu quebrei ele na porrada, ele me quebrou na porrada. Aí veio hoje aqui, bonitinho, falando de amor, e aí, porque é você, vagabundo, me roubou. Eu tinha tipo assim uma gude, você bafou minha gude, você roubou meu peão. Você pegou minha irmã e quebrou na porrada. Estou dando exemplo, eu não era de briga, eu era frouxo como que ele era mais caceteiro. Eu lembro dele, tinha cara de mais brigador. Eu não, era frouxo. Eu dava um boi para não entrar numa briga e uma boiada para sair da briga. Sempre. Nunca gostei de briga. A galera do Machado Forte era, pessoal era caceteiro, né? Se envolvia em festa de lago, briga de carnaval. Eu não, era frouxo como que? Frouxo que só Deus. Desse tamanho, já fui muito covarde no passado, né? Eu fui centurião romano, eu persegui os cristãos no Coliseu, eu fui senhor de engenho, escravizei os negros em Cachoeira, na Bahia. Então eu já fiz muita miséria. Então nessa vida eu vim frouxo. Vim frouxo porque, olha, não quero fazer as mesmas repetições dos padrões do passado não, que agora eu quero desenvolver minhas habilidades. Eu quero desenvolver meus talentos para que os talentos que Deus me deu não sejam tirados, porque a quem muito tem será dado. E aquele que não tem, até o que tem, Sofia, será tirado. Então atente, titia, para o que eu estou lhe dizendo. Se você com esses olhinhos me olhando profundamente na minha alma, está me invadindo meu coração, essa alma eu conheço, porque o olhar dela, só vocês verem o olhar dela para mim, olhar assim, penetrante, criança, a pureza de uma criança, é que eu estou me arrepiando. Vocês duas aqui, eu ganhei minha noite com vocês duas, viu? Nem eles estão tudo aqui, ralé, é vocês duas. A minha palestra é para vocês, não é para ele, nessa velharada toda aí. Aí eles dois também, vocês dois, quem é você? Seu nome? Benjamin. Como? Benjamin, me beije, Benjamin. No final me dê um beijo do tio Flávio. Você? José. Olha, tem José aqui, o pai de Jesus. Tem Benjamin, tem Sofia, que é a sabedoria. Tem Luna, que tem algum significado, eu não sei agora, vou inventar uma aqui para você. Luna vem de lua, Luna. Enfim, essas crianças aqui é o que Jesus diz: vinde a minhas criancinhas. Porque quem não se fizer igual a uma criança, não significa que criança seja pureza em pessoa, não. São espíritos reencarnados que pode ter um monte de atrapalho voltando para essa vida para mostrar as habilidades que tem diante da proposta de, como criança, para os pais educar e extrair delas as habilidades e os talentos que elas têm. Por isso que vocês são pai, né? Não vou errar duas vezes. Assim mesmo. Pai e mãe, amiga, tudo bem. Vieram sozinha, vieram assim, pegaram o buzu, pegaram tá lá. Pensei que vieram emancipadas. É o pai de Sofia. Ah, então, pensei que você tinha pego um Uber sozinho, meu pai de bote, que chega uma geração dessa. O pai e a mãe podem não ser espíritas, diz, pai, mas eu sou. Eu quero, imagina, Joana de Anjos é encarnada, a Emmanuel está reencarnado, já no São Paulo. Ele pode querer ir para o centro e o pai e a mãe não querer ser evangélico. Digo, mãe, tu me bote no Uber, ou me largue lá que eu estou indo para o centro. Podia ser. Aí vim para o centro, depois na hora que eu acabar, meu pai, passe para me pegar, ela sai aqui, estou tudo bem, tio, deixa eu ir embora. Porque as crianças da nova era, a gente tem que perceber que são espíritos que estão na Terra para trazer a contribuição da regeneração planetária. É muito talento que essas crianças têm, muitas habilidades. Aí pega dois pais despreparados, que não é o caso de vocês, eu sou um exemplo. Pega outro pai aqui que é despreparado também, ou outra mãe lá atrás que é despreparada. Pega essas crianças cheias de talentos e habilidades e não potencializa. Ou seja, não traz para a evangelização infanto-juvenil, como muitas casas têm pais que não fazem isso. Leva para o inglês, leva para o francês, leva para o piano, leva para a aula de intercâmbio, não sei o quê, balé, mas quando diz assim, centro espírita eu não vou não. Por quê? Se você obriga a criança a ir para a escola, que é importante, obriga para o inglês, para o violão, para o piano, quando é para a evangelização não diz que tem que ir. Ela, enquanto não tiver autonomia, ela tem que ir para o que você acha que deve ser, até encontrar um padrão de autonomia e dizer assim, pai, eu não quero mais seguir o espiritismo, eu quero ser budista, eu quero ser do candomblé, ok, eu quero ser evangélica, ela tem liberdade. Mas enquanto está se formando, o pai e a mãe são aqueles responsáveis para extrair os talentos e as habilidades dessas crianças e colocar a serviço da vida. E se vocês professam o espiritismo, é dentro do espiritismo que a gente deve educar nossos filhos, porque a doutrina que não é uma religião, é uma filosofia com muita ciência por trás e que tem valores morais que nos trazem a religião do Cristo, a moral cristã. Mas não é só uma religião, não nos torna melhor do que as outras. Não é isso que eu estou dizendo. Mas as outras são religiões. O catolicismo é uma religião, o budismo é uma religião, o hinduísmo é uma religião, a umbanda é uma religião, o candomblé é uma religião. A gente é ciência filosófica com repercussões morais e religiosas. É diferente. A gente tem uma ciência, como tem a ciência da geografia, a ciência da história, a ciência da
física, nós somos a ciência do espírito. Nós explicamos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde estamos indo. Então, nessa proposta que eu trouxe para vocês, a gente quando vai se expor para fazer um talento, colocar a serviço de uma sociedade, há todo medo de se expor. Então, meu medo era falar de assuntos que eu não vivo e ser julgado pelas pessoas. Aí foi o que eu fiz. Vou falar para 5 pessoas, centros assim, ó. Não, aqui tem muito, era multidão. Um centro só tinha isso aqui. Eu escolhi o centro. Me chamava, falava, não vou. Eu olhava o centro, via muita gente. Eu via as casas muito cheias, não. Para esse centro aqui, quantas pessoas estão? 5, 10, é esse que eu quero. Porque 5, 10, o risco de julgar ali e me encontrar com alguém é mais difícil. Uma multidão é maior. Então eu comecei falando para 5, 10, olá, boa noite, tudo bem? Olhava para cá e todo mundo aqui, ninguém me conhece, graças a Deus. Então aqui, eu posso que eu não tinha máscara, eu já sabia que eu sou muito bom fisionomista. Aí eu ia, depois ia para um centro de 10, esse grupo aqui todo, de poxa, comecei a me desenvolver, as habilidades foram chegando, eu digo, olha, eu tenho talento para isso, vou colocar. Aí comecei a falar para casas maiores, até falar para 500, 600, 800 pessoas, que é a Casa do Caminho, que é a casa mais cheia de gente que eu já falei. Então, nesses lugares, a gente vai ter muitas pessoas que vão ficar com vergonha de botar seus talentos. Então, se esse talento que você trouxe, que eu trouxe, que você tem, porque você tem, a senhora tem, esconde, vocês estão dizendo para o pai, nada mais, nada menos assim, olha pai, eu peguei o talento que você me deu, escondi na terra, como Sofia fez. Então, era isso que eu pensava que tinha que fazer. Estou lhe devolvendo, minha filha, por que você fez isso? Eu lhe dei um talentinho, por que você não multiplicou isso? Mas como? Eu fiquei com medo. O senhor é austero, o senhor é exigente. Mas é óbvio, a minha exigência queria que você multiplicasse o talento e não enterrasse o talento. Então eu pergunto aqui, sem precisar me responder, quantos de vocês existem habilidades, talentos e que estão aqui totalmente enterrados dentro de cada um, que não são capazes de colocar a serviço da humanidade por medo do julgamento, por medo da crítica, por medo de não fazer direito, pela inabilidade de ser humilde, de reconhecer que você não já começa pronto, que um dia você vai estar pronto a partir do movimento do exercício e da experiência, da convivência com determinada virtude ou habilidade que vocês tenham. Quantos de vocês ficam no limbo ou procuram ficar no lugar do anonimato com a pseudo-humildade, com o discurso de que, eu não tenho habilidade, é porque eu não sei fazer. Não, eu vim aqui varrer um chão. Quem não pode varrer um chão? É porque isso é muito para mim, eu não sei. São pessoas que querem usar esse argumento para não fazer trabalhos braçais, né? Eu comecei no meu projeto de sopa, com 17 anos atrás, eu ficava a tarde toda cortando aquelas verduras e legumes naquela máquina, era um trabalho desgraçado, era desgraçado. Era mas eu queria me reguer com Cristo, que nada é isso. E aí, cortando tomate, cortando tudo, e meu Deus, carregando aquelas panelas, minha coluna. Aí depois, são 17 anos no meu grupo, Catas, e tinha 7 no outro, são 24 anos de trabalho voluntário. Eu passei muitos perrengues no que era fazer isso. O Peixinho diz isso também. Na mansão, ele ficava com os jovens da juventude da mansão espírita, inventando o que fazer, lixando o banco, lixando os bancos. Ó, não, temos que nos erguer ao Cristo, vamos avançar, vamos lixar banco, lixando o banco. Então aí depois começa assim, não, aí os jovens mais cheios de retórica, não, esse trabalho é um trabalho muito nobre para mim, que sou um espírito ainda perdido, ficar lixando um banco, cortando cebola. Ou seja, ele dizia que aquilo era muito elevado, é muita humildade o que eu não tenho. Mentira, porque ele não queria lixar banco e nem queria cortar cebola nem tomate para botar. Então, se a gente não começa a exercitar, hoje eu falo disso, porque hoje eu já não me sinto nesse lugar, eu posso cortar cebola? Eu posso. Mas eu digo, eu já chamei tantos voluntários que estão lá, que eles já estão fazendo essa tarefa. Não significa que seja uma tarefa menos digna. Toda tarefa é digna, porque o serviço que vocês podem colocar a serviço da humanidade, o talento que vocês tenham, já vai ser útil. Nós estamos carentes de pessoas que façam o mínimo. E o mínimo é desde estar atendendo alguém que entra no centro, como alguém que pega e limpa as cadeiras, como alguém que prepara como ela a parte da informática para poder funcionar, é um que opera o som, é ele que está na mesa fazendo a coordenação, é o médium que está lá em cima fazendo cura, é o passista. Cada pessoa tem habilidade, tem talento. E o que é que vocês estão fazendo com os talentos de vocês? Onde é que vocês estão colocando os seus talentos? E o Jesus, o Mestre, está pedindo, a cada momento, faltam 5 minutos para a gente acabar, eles estão clamando para que cada um de nós, naquelas potências da alma que temos, que nos coloquemos a serviço da causa, que sejamos um contributo para que haja um avanço da nossa sociedade para um mundo regenerado. Nós estamos vivendo um mundo de provas e expiações, por quê? Porque nós não somos regenerados. Você sabe, Luna? Você sabe, Luna, por que nós não somos regenerados ainda?
Você sabe, Sofia? Não sabe não? Você sabe, Daniel? Oxê. Você sabe, Benjamin? Não sabe não, Benjamin? E você, Josézinho? Você é pai de Jesus. Você é pai de Jesus, sabe? Por que a gente não é regenerado ainda? Não sabe nem o que é, então, ó. Não sabe nem o que é, o que ele disse? Mas o que significa? Vamos lá, rapidinho para terminar. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Onde é provas e expiações, José? É onde ainda impera a dor, o sofrimento, onde a gente pode viver dor que seja de prova, pode viver dor que seja de missão, mas tem dores que são de expiação. Pessoas que cometeram muitos equívocos e vêm para expiar. E a dor pode ser um cadinho de evolução do ser. Através da dor, se a gente souber utilizar a dor, nós podemos avançar. É o que está acontecendo? Nada. Está tendo frio, calor? O Ok. povo está reclamando do frio. No frio? Não sei O calor é ele é bagunceiro aqui, vem bagunçar minha palestra. É ele, foi ele que falou. Ele que falou. Tá com saudade. Tá com saudade de me perturbar. Tá vendo? Eu com o calor retalho aqui suando como que ele manda desligar o ar. Vamos matar esse diabo aí, ele vai morrer, ele vai pagar tudo que ele fez comigo. Foi ele que pediu. No final a gente vai pegar ele. Então, para finalizar, gente, com chave de ouro, para vocês saírem daqui felizes, a gente fazer a nossa segunda etapa. Eu vou ficar aqui um pouquinho recebendo esses frutos da casa, curtindo esse ambiente de acolhimento de vocês. Vocês são maravilhosos. Estou sentindo energia de presença. Poucas pessoas cochilaram, só minha comadre ali que cochilou um pouquinho, mas ela está em desdobramento, foi para o além, foi captar as coisas de lá e retornou, agora está vivona. Mas poucas pessoas aqui tiraram um cochilinho. E é normal cochilar, porque a gente fica o dia inteiro, às vezes assim, dá uma cochilada, uma quebra de asa. Eu também, quando estou aí, ouvindo as palestras de Divaldo, de Peixinho, eu dou minhas cochiladas também. Mas o que eu percebo aqui, como está todo mundo muito olhando para mim, está todo mundo vivo. Não pisca, ninguém pisca. Né? Esse rapaz aqui é todo assim, ó. Tá com a cara de sono retado também. Mas tá não tem nada ali. Aquele senhor lá, ó. Aquele lá me refere, tá assim com a cabeça assim. A gente pega essas pessoas para quê? Para poder se validar. Porque eu preciso de alguém referenciando o que eu disse. Se você vê a cara dizendo assim, ó. Eu olhando pra você assim, ó. As pessoas assim. 4 anos da manhã, eu tô vendo. O olho tá vermelho ali, tá morrendo de sono, mas tá ali, duro, teso, me vindo. Tem que ficar mesmo, senão você vai até no mar do inferno. Então, para terminar, a gente está no mundo de provas e expiações. O que é, Luna? Presta atenção, Sofia. Presta atenção, Benjamin. Presta atenção, José. O mundo de provas e expiações é o mundo que a gente está vivendo. Nós estamos caminhando, José, para um mundo de regeneração. Mas o mundo não está regenerado, Luna, por quê? Por que o mundo ainda não está regenerado, Sofia? Eu sei que você não sabe. Por que Benjamin não está? Por que, José? Porque nós não nos regeneramos. Quando você, José, quando o Neto, quando eu, quando nossos irmãos que estão aqui no trabalho, nos regenerarmos internamente, colocando a serviço do Cristo as nossas habilidades, nossos talentos, as nossas virtudes, o mundo se regenerará. Ou seja, o mundo regenerado depende do grau de desenvolvimento e de entrega que cada um de vocês estejam dando na cota de contribuição, mínima que seja, lixando um chão, lixando um banco, cortando a cebola para fazer a sopa, levando no seu carro na mala a sopa. Não importa qual é o talento que vocês tenham, mas vocês têm talentos. E o que eu peço para finalizar é que não deixe o talento de vocês morrerem com vocês, para que vocês não cheguem no além e ao encontrar os benfeitores espirituais que vão chegar e dizer: meu filho, o que fizeste de tua vida? Passaste longos anos na terra e era isso que você iria fazer quando você foi, que se propôs a voltar? Você tinha várias habilidades, eu vou falar de mim, você tinha capacidade de fazer palestras, você não fez. Por mais que você fosse uma pessoa que falasse errado, ou que tivesse conteúdo não tão como um Peixinho, como um Divaldo, mas ok, era o nível do que você podia ter para as pessoas que precisavam ouvir o que você tinha para dizer. Mas o orgulho, a prepotência, o egoísmo, fez com que você se afastasse do que era possível. Então a melhor expressão possível que você é aquilo que você se expressa. Eu sou a melhor versão de mim, hoje. O que não era quando morava lá no Machado Forte, estou melhor do que eu era. E amanhã eu estou melhor do que hoje. E aí tem uma canção que retrata muito isso, que é uma música de Milton Nascimento e Tony Black. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai
vai me revelar quem sou. Que vocês sejam a melhor versão de vocês e que Jesus ilumine a cada um para que os talentos de vocês estejam a serviço da causa do Cristo. Muita paz e muito obrigado. Isso aqui não puxou? Ele alcança 6 metros. Ó. Você? Benjamin? Zé? Papai e mamãe? Bom, gente, não esqueçam de quando chegar em casa, leiam. A passagem. Qual é o capítulo dele? Capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não podemos servir a Deus e a Mamon. Número? O número do capítulo é o capítulo 16. O capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é o 16. O Evangelho de Mateus é o 25. Então, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ok? excelente para a noite de hoje. Parábola dos talentos. Tá vendo? Dentro do capítulo 16. Eu só queria, posso falar uma coisa sobre tudo que você disse? Faça. Sem problema? Com prazer. Faça aí a síntese de tudo e uma remate. Isso é para gente grande, eu sou pequeno. Na verdade, se nós formos esperar nós ficarmos prontos para ganharmos 30 mil reais por mês, enquanto salário, e ficarmos esperando, nós vamos ganhar quando? Gostei. Então nós precisamos passar pelo primário, pelo secundário, fazer um curso superior, etc., com a intenção e o desejo de chegarmos a este nível. Então, tudo é assim. Eu estou me referindo a dinheiro, porque dinheiro quando mexe no bolso, todo mundo entende mais rápido. Mas na realidade, nós todos precisamos desse tipo de querer, dessa vontade e nos colocarmos à disposição. Jesus tem uma passagem que Ney Lúcio trouxe em Evangelho.